Olha, só antes de encerrar aqui o Jornal da Bandeirantes, gente, eu queria lembrar algo que eu falei ontem aqui sobre a normalização do absurdo a que nós estamos sendo submetidos, né? É um endurecimento mesmo de sentimento, né? A gente tá sendo submetido a uma carnificina permanente, diária, que passa a dar um peso menor para certos acontecimentos que deveriam fazer a gente parar tudo o que está fazendo, né? E cobrar de autoridades que tivessem um comportamento um pouquinho mais responsável. Vai ser enterrada hoje a Kathleen Umbelino de Oliveira Gomes, menina de 5 anos que morreu ontem indo para a escola. Ela estava com a mãe e num tiroteio ela foi baleada na perna em Realengo, levada ao hospital Albert Schweitzer, não resistiu aos ferimentos. O velório está ocorrendo agora e ela vai ser enterrada no final da tarde. Ontem, no final da tarde, a polícia do Rio de Janeiro divulgou que prendeu um suspeito, porque nesse mesmo episódio morreu baleado um rapaz. E esse rapaz seria o alvo do cara que passou de carro atirando. A bala que matou a Kathleen partiu de um cara dentro de um carro. Fora do carro tinha um outro sujeito que morreu baleado. Isso. Então, o que a polícia do Rio de Janeiro está dizendo é o seguinte: o preso, que se chama Thiago Cabeça, atirou contra o cara que morreu, numa disputa entre milicianos e traficantes ali em Realengo. E a Kathleen estava no meio do caminho, indo para a escola com a mãe. E o relato é assim um negócio, olha, cortante. A tia da Kathleen diz que ela, ainda baleada, falou para a mãe: não chora, porque a mãe começou a chorar, né? Obviamente percebendo a gravidade do que tinha acontecido. E aí ela foi para o hospital e não resistiu. Já é a 6ª criança morta só neste ano aqui no Rio de Janeiro, nessa circunstância, né? Balas perdidas. Já são mais de 140 pessoas atingidas ao todo. Ontem também teve um gari, estava trabalhando no Rio de Janeiro, também vítima de bala perdida. E é isso. O gari basicamente morreu, né? É disso que se trata, também morreu, né? Não faz nem 2 meses da morte da Ágata, aquela menina que também, vítima de bala perdida, gerou aquela comoção. O governador sumiu, lembram? Depois apareceu numa segunda-feira numa coletiva. E aí, mesmo. A gente não sabe o que aconteceu, o caso da Ágata, se ela foi morta por um tiro da polícia, se foi morta por um tiro de bandido, se foi verdadeira aquela história de que a polícia foi até o hospital enquanto ela estava sendo atendida para tentar pegar a bala e evitar que a bala fosse submetida a alguma perícia. E assim... Eles metem um sob sigilo. E vida que segue, e outras crianças seguem morrendo. Você tá com o jornal aqui que tem a foto da criança, né? Porque quando se associa um rosto ao nome, né? E a expressão da pureza, né? Da pureza, Ela da aqui, inocência. Olha ali, agora quem está acompanhando a gente pode ver a expressão da pureza, da inocência, né? Da ausência total de maldade, né? E de repente é vítima e aquele negócio, não, mas o sujeito não queria atingi-lo. Não é esse o problema. Você tem um tiroteio, que é uma coisa banal, isso que o Rafael está dizendo. Acontece toda hora, todo segundo, né? Gente sendo fuzilada e o Estado não consegue dar conta do recado. Não é que ele não consegue acabar, ele não consegue diminuir o problema, né? E não é nem... né, Zé? Eu sempre tomo muito cuidado aqui quando são assuntos assim que provocam muita comoção, para não ser injusto também, né? Ninguém vai esperar que o Wilson Witzel, que assumiu um Estado arrebentado há 30 anos, resolva as coisas em 10 meses. Agora, quando você percebe que há um caminho, né? Fala assim, não... Há um caminho aqui promissor, né? Ou quando pelo menos as declarações são responsáveis, você, né, lamenta o que aconteceu, exige a punição dos responsáveis, mas indica, olha, tem alguma coisa acontecendo, então... Agora, o que a gente ouve depois de uma ocorrência dessa aqui é uma discussão política eleitoral em rede social entre as duas grandes autoridades responsáveis por crimes assim, né? Então vai o governador para a rede social culpar o governo federal pela entrada indiscriminada de drogas e pela fraca vigilância nas fronteiras. Ele não deixa de ter lá as razões dele, mas na hora do velório da menina,
É hora de debater isso aqui, né? E aí vem o ministro Sérgio Moro e o filho do presidente, o Flávio, que é do Rio, e eles estão brigados, né? Por causa daquela história do caso da Marielle, houve uma cisão entre o presidente e o governador. E aí vem o filho do presidente chamar o governador de traidor. Sabe? Quer dizer, não respeitam nem o luto. O mundo dos caras é esse aí, né? É ficar discutindo quem vai pro partido, quem não vai, se o Witzel é aliado ou é inimigo. Agora, o Congresso Nacional, porque nós temos uma lei ruim, nós temos uma lei fraca, né? E basicamente você tem hoje, é difícil prender e é facílimo sair da cadeia, sair legalmente, pela porta da frente, né? Então a legislação ruim, o pacote do Sérgio Moro apontava alguns caminhos e já foi arrebentado, apesar dele não assumir isso na entrevista que ele deu a vocês, ele não admite que foi arrebentado. Ele fala, não, está com o Congresso e tal, nós esperamos que haja mudança. Sinceramente, todos os sinais que vêm do Congresso não são otimistas, né? E a legislação vai continuar ruim. Que dia, quando foi a Ágata? Não faz 2 meses ainda. Pois quer dizer, virou rotina.